Shalom, queridos! Hoje, dia 16 de novembro do ano de 2023, e no nosso calendário judaico, nós estamos no dia 3 de Kislev do ano 5784 a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá, e o nosso propósito é juntos estudarmos a Parashat da semana e no final trazermos algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Essa semana nós começamos a estudar a Parashat de Toledot, e Toledot significa descendentes, uma referência dos descendentes de Yitzhak, conforme lemos aqui em Bereshit, capítulo 25, verso de número 19. Dentro dessa paraxá ainda, eu gostaria de trazer aqui nesse shiur a seguinte temática: as duas inclinações. Quando nós estudamos a Torá e estudamos a literatura judaica, nós aprendemos que existe o Yetzer Hará, que tem inclinação dos desejos e apetites, tendência para aquilo que é mal, e nós temos o Yetzer Tov, que são desejos, inclinações relacionadas às coisas espirituais. Isto é, temos duas vontades, temos duas inclinações. Então é com base nessa temática e com base nessa parashat que eu quero desenvolver aqui esse tema, as duas inclinações. E nós vamos perceber que por meio da vida de Yaakov e Isaf, Jacó e Esaú, nós vamos tirar, metaforicamente falando, algumas lições que têm relação com essa temática, as duas inclinações. Queridos, como começa a nossa parashat? A nossa parashat, ela começa no livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 25, verso 19. E vem a Torá e nos diz: e estes são os descendentes de Yitzhak, filho de Avraham. Avraham gerou a Yitzhak. Gênesis, capítulo 25, verso de número 19. Uma das coisas que nós aprendemos na parte da explicação do pasuk, do versículo, é que essa paraxá, ela começa mostrando para nós a palavra Toledot, isto é, os descendentes de Yitzhak, versículo de número 19. E uma das coisas que o Rashi ele traz para nós pensarmos e refletirmos é que dentro do versículo 19, a Torá ela faz questão de enfatizar que Yitzhak é filho de Avraham, pois vem a Torá e nos diz: e esses são os descendentes de Yitzhak, filho de Avraham. Avraham gerou Yitzhak. Então nós percebemos aqui uma ênfase no verso de número 19, onde a Torá vem e enfatiza que de fato o Yitzhak ele é filho de Avraham. E a pergunta é: por que a Torá vem e dá essa ênfase que Avraham é o pai de Yitzhak? Então eu gostaria de trazer aqui o Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá, para trazer essa explicação para nós, queridos. Por que a Torá ela enfatiza tanto que Yitzhak é filho de Avraham? Então o Rashi nos diz que naquela época havia gozadores, pessoas que zombavam, e essas pessoas comentavam entre si que o Yitzhak, o Isaac, não era filho de Abraão. É isso mesmo. Diz o Midrash que as pessoas permeavam com esse tipo de comentário e dizia que o Yitzhak não era filho de Avraham. Então o Rashi ele traz essa explicação para nós, dizendo que naquela época as pessoas diziam que o Yitzhak ele era filho de Abimeleque. Portanto,
Sendo assim, para derrubar esses falsos comentários, a Torá vem e nos mostra que de fato o Isaac ele é filho de Abraão. Gênesis capítulo de número 25, verso de número 19. E quando nós estudamos os comentaristas da Torá, uma das coisas que nós percebemos é que Hashem, o Deus Todo-Poderoso, ele fez com que o rosto de Isaac fosse um retrato do rosto de Abraão. De fato, quando Abraão andava com Isaac, os dois eram confundidos, porque eles pareciam grandemente. E isso Hashem fez para, de fato, neutralizar todo tipo de falso comentário. Então é por isso que a Torá ela enfatiza aqui no versículo 19 que de fato o Isaac, ele é filho de Abraão. Então é assim que começa a nossa paraxá, mostrando que o Isaac ele é filho de Abraão. A paraxá ela vai tratar dos descendentes Toledote de Isaac, filho de Abraão. E quando nós estudamos aqui a nossa paraxá, nós aprendemos que Toledote, os descendentes direto aqui de Isaac, são os gêmeos que irão nascer, o Yaakov, o Jacó, e o Isaf, Esaú. Então a Torá ela vai mostrar para nós quem são os descendentes Toledote de Isaac. E continuando aqui na exposição da nossa paraxá, quando nós entramos aqui no verso 20, uma das coisas que nós percebemos é que uma família já está constituída entre Isaac e Rivca, Isaac e Rebeca. E a Torá nos diz aqui em Bereshit, capítulo 20, capítulo 25, verso 20, as seguintes palavras: Isaac tinha 40 anos quando pegou Rivca, filha de Betuel, ou arameu, de Padã Arã, irmã de Lavã, o arameu, como sua esposa. Então, uma informação que nós temos aqui em relação a datas é que o Isaac ele tinha 40 anos de idade quando se uniu com Rivca, com Rebeca. É isso que diz aqui a Torá para nós. Então a Torá fala que eles, o Isaac e a Rivca, eles foram ter filhos somente com 60 anos. Então a Torá fala lá no livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 26, verso de número 26, que este casal, eles foram ter filhos somente com 60 anos. Isto é, quando o Isaac ele tinha 60 anos. E o que isso significa para nós? Significa que eles passaram 20 anos orando a Hashem. Eles passaram 20 anos pedindo a Hashem que Hashem lhes concedesse um filho. E geralmente, queridos, quando um casal se une, eles almejam, de fato, aumentar a família, ter filhos. E de fato, esse era o sonho, tanto do Isaac, o Isaac, como de Rivca, de Rebeca. Então era um casal que de fato gostaria de ter filhos. E a Torá fala para nós aqui que eles só foram ter filhos quando Isaac atingiu a idade de 60 anos. Então eles oraram por 20 anos. Eles partiram para Tefilote por 20 anos. Até, como diz aqui a Torá, Hashem, ele faz com que Rivca ficasse grávida de gêmeos. O grande sonho de Isaac e Rivca era ter filhos e fazer deles verdadeiros servos de Hashem. É exatamente essas palavras do Midrash, que eles queriam ter filhos para ensinar esses filhos a serem servos de Hashem. O Midrash ele traz para nós essa informação. E já que eles queriam ter filhos,
para ensinar Torá, para ensinar mitzvot, para ensinar os caminhos do Eterno, eles vão orar, eles vão partir para a reza, eles vão buscar Hashem com esse propósito. E a Torá fala que a chegada dos meninos, a chegada dos filhos, se dá 20 anos depois que Isaac ele casa com Rivca. Isto é, eles foram perseverantes, né, nas suas tefilote, nas suas preces, até que Hashem agiu de misericórdia e aconteceu essa brahá na vida deles. Muito bem, queridos. E uma das coisas que o Midrash traz para nós aqui foi essa vida constante de oração, tanto de Yitzhak como de Rivka. Então o Midrash diz: eles então visitaram o Monte Moriá, o mesmo local onde Avraham levou Yitzhak sobre o altar. Ambos, Yitzhak e Rivka, oraram. Yitzhak rezou: Deus, faça que os filhos que me darás nasçam dessa mulher virtuosa. Rivka rezou: Hashem, faz com que os filhos que me concederás sejam desse tzadik. A oração de Yitzhak foi aceita e Rivka engravidou. Então nós percebemos aqui que cada um está orando num canto e foram anos de perseverança buscando Hashem. E aqui nós podemos abrir um parênteses: a importância de nós termos o nosso tempo com o Eterno, nas tefilote, no estudo da Torá. Sem sombra de dúvida, as circunstâncias muitas vezes podem até nos atrapalhar, mas nós precisamos ser doutrinados, precisamos ser constantes nas tefilote, que são as preces, e temos as preces no nosso Sidur Benenoach. Então, a Torá vem e mostra para nós aqui um exemplo de um casal que, de fato, queridos, eles partiram para as preces. Eles tinham uma demanda, eles tinham uma necessidade, aos olhos deles era algo difícil, mas Hashem, diz a Torá, ouviu as preces de Yitzhak e Rivka e fez com que Rivka ficasse grávida. Então a Torá traz para nós aqui esse momento de preces, esse momento de tefilote deste casal, Yitzhak e Rivka. E a Torá vem e diz que Hashem, Todo-Poderoso, fez com que a Rivka engravidasse. E aí a Torá ela vai explicar para nós aqui como foi a gravidez de Rebeca. Gênesis, Bereshit, capítulo 25, verso 22. Nessa primeira parte, queridos, eu estou trazendo aqui a explicação dos versículos que fazem parte da Parashá, mas nós já vamos chegar na aplicação da Torá, que são as duas inclinações. É sobre isso que nós vamos falar, é o tema desse shiur. Mas é importante nós entendermos aqui essa história, que o Isaac casou com a Rebeca, o Isaac tinha 40 anos, passaram 20 anos buscando Hashem por meio das preces, com o propósito de Hashem lhes dar filhos, e a Torá fala que depois de 20 anos, Hashem faz com que a Rivka ficasse grávida, e agora a Torá vai começar a falar para nós alguns detalhes dessa gravidez. Então diz a Torá em Bereshit, capítulo 25, verso 22, as crianças lutaram em seu interior. Ela disse: se é assim, por que desejei isto? E ela foi perguntar a Deus. Então a Torá começa a mostrar para nós aqui as dores que a Rivka sentiu ao carregar os gêmeos no seu ventre. A Torá diz isso para nós aqui no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 22. E essas dores, elas estavam incomodando a Rivka. E a Torá diz que ela foi perguntar a Deus. Então vamos entender melhor agora, de acordo com o Midrash, esse momento da gravidez de Rivka. A Torá nos mostra, queridos, que ela de fato, ela sentia muita dor. Gênesis 25, 22. E de acordo com o Midrash,
Bereshit Rabá 63:3, diz: por que desejei engravidar? Isto é, a Rivka estava sentindo agora essas dores, e o Midrash diz aqui em Bereshit Rabá 63:3 que Rivka perguntou: por que desejei engravidar? E o Midrash nos conta que a Rivka, sai perguntando para as mulheres sobre essa dor tão forte no processo de gestação. E ela não teve uma resposta satisfatória, as mulheres não conseguiam explicar para Rivka essa dor que ela sentia no processo da gestação. Sendo assim, o Midrash fala para nós que a Rivka ela vai procurar ajuda de um profeta de Hashem, para entender todo esse contexto, o que está acontecendo com ela. E Rivka, ela procura Shem, o filho de Noah, o filho de Noé, que era um profeta da época, que ainda estava vivo. E a Rivka pergunta: podes me dizer por que sofro de dores tão fortes? E aí, Shem, o filho de Noah, o filho de Noé, responde para ela. O profeta respondeu em nome de Deus: não temas, explicou ele, estás carregando gêmeos em teu ventre. Eles lutam entre si. Um dia o mais velho servirá ao mais novo, mas não quer servi-lo. Por isso brigam dentro de ti. Então essa é a informação que nós temos do Midrash, que detalha para nós esse processo da gravidez de Rivka. Rivka sentia muita dor, é isso que a Torá fala para nós, e ela foi consultar a Deus. É exatamente isso que está escrito aqui no versículo 22, no Pasuk 22, Bereshit 25, 22. Então o Midrash, ele explica para nós este versículo, trazendo para nós essa informação, que ela vai procurar Shem, filho de Noah, e Noah explica para ela que ela está esperando gêmeos, e por isso existe aí esses movimentos internos no ventre, essa briga entre Esaf e Yaakov. É isso que o Midrash fala para nós. E aqui um fato curioso, queridos. Já no ventre, nós vamos perceber aqui, metaforicamente falando, as duas inclinações. A inclinação para o Yetzer Hará e a inclinação para o Yetzer Tov. E como nós percebemos isso? Nós bem sabemos pelos estudos que quando Rivka ela passava perto da academia de Shem, da Yeshivá de Shem, da escola de Shem, que era um local onde se estudava a Torá, as leis que o Eterno deu para Adão e leis que foram transmitidas de geração em geração. Então, nós sabemos que quando Rebeca ela passava na frente de uma escola bíblica, uma escola que ensinava a Torá, o Midrash fala para nós que o Jacó queria sair. Então, sempre que ela passava ali na frente da Yeshivá, o Jacó, o Yaakov, ele queria sair do seu ventre. E quando ela passava próximo a um centro idólatra que adoravam imagens de pau, de pedra, de barro, o Isaf, o Esaú, queria sair. Então isso mostra para nós o quê? Que Jacó iria amar a Torá, porque sempre que a Rivka passava na frente de uma Yeshivá, o Yaakov queria sair do seu ventre. Isso mostra o amor que Jacó iria ter pela Torá estando em vida. Por outro lado, nós temos aí o Isaf, que representa o Yetzer Hará. Sempre que ela passava na frente de um centro idólatra, o Isaf, o Esaú, queria sair do seu ventre. Então isso mostra para nós que no futuro o Isaf iria servir aos ídolos e não a Shem. Então nesse sentido, querido, nós percebemos que a gravidez de Rivka, ela foi uma gravidez um pouco dolorosa. É essa informação que nós temos aqui. O Shem, ele disse para Rivka: Deus lhe disse,
duas nações estão no teu útero, dois reinos de suas entranhas se separarão. O comando passará de um para outro, o mais velho servirá ao mais novo. Completaram-se os dias de gravidez, e eis que havia gêmeos no seu útero. O primeiro saiu avermelhado e completamente peludo como um casaco de pele. Eles o chamaram de Isaf. Após isso, seu irmão saiu. A sua mão agarrava o calcanhar de Isaf, Esaú, e o chamou de Iacove. Isaque tinha 60 anos de idade quando deu à luz. Então, a informação que nós temos aqui, esses versos que eu acabei de fazer a leitura, se encontra em Gênesis, capítulo 25, verso de número 23 até o verso de número 26. Então, os meninos nasceram, tanto o Iacove, o Jacó, como o Isaf, Esaú. Nesse sentido, uma das coisas que nós percebemos aqui é que duas nações estão no ventre de Rívca. Essa é a informação que nós temos aqui. E serão, trazendo aqui algumas características, serão duas nações rivais. Então, por isso que já no ventre havia essa briga entre Iacove e Isaf, porque iriam ser duas nações rivais. É isso que o Midrash traz para nós aqui. Essas nações, elas teriam, queridos, objetivos diferentes. Então, por exemplo, os descendentes de Jacó iriam ter o prazer pela Torá. Já os descendentes de Isaf, de Esaú, já iria ter um apego com coisas materiais, isto é, com dinheiro, fortuna, etc. Eles nunca serão igualmente grandes ao mesmo tempo. Quando um sobe, o outro cai. Então tem essa alternância aí de poder. Então uma das coisas que nós percebemos aqui nesses versículos é que de fato existe uma guerra entre Iacove, Isaf, Jacó e Esaú. É isso que nós percebemos aqui. E sempre que um estiver no poder, o outro vai estar enfraquecido e vice-versa. Mas a boa notícia é que nós temos aqui é que na era messiânica, era que está muito próxima, Isaf e Esaú vai servir a Jacó. E isso traz para nós uma alusão que as nações vão servir o Eterno como o único Deus. Porque está escrito no livro de Sofonias, capítulo 3, verso 9, que naquele dia todos servirão a Hashem no mesmo consenso e com o mesmo entendimento. Sofonias, capítulo 3, verso de número 9. Sendo assim, queridos, nós aprendemos aqui a segunda parte dessa paraxá. Os meninos nasceram, a Rívca sofreu, porque carregava duas nações no seu ventre, e sempre havia essas brigas internas. É isso que o profeta revela para ela. Quando Rívca passava na frente de uma yeshivá, o Iacove queria sair, mostrando assim que no futuro o Jacó iria amar a Torá. E quando ela passava na frente de um centro idólatra, o Isaf queria sair do seu ventre, mostrando assim que Isaf e os seus descendentes iriam servir à idolatria. Eu separei aqui, para ilustrar mais ainda essa temática do nosso shiur, sobre as duas inclinações. E o Isaf, está bem claro para nós, ele representa o Yetzer Hará. O Iacove, ou Yetzer Tov. Então, Yetzer Hará é inclinação para o mal, Esaú. Yetzer Tov, inclinação para o bem, Iacove, Jacó. Então, olha o perfil de Esaú. E aí tire a sua conclusão se ele, metaforicamente falando, não representa o Yetzer Hará. Ele não foi circuncidado no 8º dia. Quando atingiu 13 anos,
ele não deixou seu pai realizar a circuncisão, isto é, negou aquilo que é espiritual, negou a aliança que Hashem fez com Avraham, dando orientação para Avraham, seu avô, a cumprir a mitzvah da Brit Milá, isto é, de geração em geração. Então o Midrash fala para nós que quando o Esaú, ele atingiu a idade de 13 anos, ele não deixou seu pai realizar a circuncisão nele, negando assim um princípio, uma mitzvah da Torá. Então já começamos a perceber aqui a inclinação de Isaf para o Yetzer Hará. Isaf, ele foi matriculado na Yeshivá. O que é uma Yeshivá? É uma escola onde se ensina a palavra do Eterno. Então, nessa época aqui, o Yitzhak, ele enviou para essa escola tanto Jacó como o Esaú. E eles foram estudar na Yeshivá de Shem, filho de Noé, e o Ever, que era o bisneto de Noé. E a informação que nós temos é que o Isaf, ele não foi um bom aluno. Ele fugia das aulas para gastar o seu tempo com a caça. É essa a informação que o Midrash traz para nós. Sendo assim, nós começamos a aprender e nós começamos a perceber que o perfil de Isaf, o perfil de Esaú, é um perfil que representa, metaforicamente falando, a inclinação para o mal, isto é, para o Yetzer Hará. Ele não deixou ser circuncidado, ele fugia da Yeshivá desinteressado em aprender e se aprofundar nas mitzvot de Hashem. É isso que o Midrash traz para nós. E o Midrash fala também que ele era um assassino. Ele roubava e ele matava os visitantes que iam na casa do seu pai. Então é um perfil realmente que tem uma inclinação perversa, uma inclinação para o mal. Quando seu avô era vivo, na ocasião o Avraham, ele disfarçava ser temente a Deus. Midrash diz, Isaf pronunciava com os lábios o oposto que sentia no seu coração. Olha que profundidade que o Midrash traz para nós. Esaú pronunciava com os lábios o oposto que sentia em seu coração. Então fica evidente para nós que Esaú não dava valor nas coisas espirituais. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Se nós fazermos aqui um mapeamento do perfil de Esaú, nós vamos perceber que é o Yetzer Hará puro, a inclinação para o mal puro. É isso que nós estamos percebendo aqui. E aí, a quem podemos comparar o Esaú? Então o Midrash traz o seguinte comentário: é como um ladrão que passou por um sábio na rua, o ladrão matou o sábio, pegou o talite, envolveu-se nele e entrou na sinagoga fingindo ser um homem virtuoso. Então Midrash compara o Esaú como um ladrão que matou o sábio e ficou disfarçado dentro de uma sinagoga. E de fato, queridos, é exatamente essa ideia que o Midrash traz para nós. Isaf era um hipócrita, alguém que desprezava as coisas de Deus. A Torá diz que ele vendeu até o seu direito de primogenitura. É isso que nós aprendemos aqui nessa paraxá. Mas é importante nós falarmos aqui que apesar de tanto Yetzer Hará, desprezo pelas coisas de Deus, temos que ser justos. Tinha uma mitzvah, tinha um mandamento que o Esaú ele cumpria com excelência, que era honrar os seus pais. Isso nós não podemos negar. Mas, num todo, o Isaf ele representa o Yetzer Hará, a inclinação para o mal. E o Yaakov? Quais são as características do perfil de Yaakov? Uma pessoa boa,
um tzadik, um homem justo. Ele ajudava as pessoas, ele cumpria as 7 mitzvot de Noah, não praticava idolatria, não falava mal do nome de Hashem, não assassinava, não roubava, ele respeitava a sua família, tinha atos de bondade e de justiça, ele cuidava bem dos animais. O Yaakov, de fato, ele representa metaforicamente a nossa inclinação para o bem. E a Torá elogia muito o Jacó, ao ponto de falar que ele era um grande tzadik, um estudante da Torá. A informação que nós temos pelo Midrash é que Jacó, ele gastou 14 anos estudando Torá na Yeshiva de Shem e de Ever. E o Midrash fala para nós que ele mal dormia à noite de tanto estudar Torá. Então, de fato, o Jacó aqui ele representa a inclinação para o bem, o Yetzer Tov. Nesse sentido, nós percebemos aqui uma dupla identidade, queridos. E isso aqui é importante para nós refletirmos, que metaforicamente falando, como nós aprendemos, tanto Yaakov como o Isaf, ele representa 2 almas e os seus impulsos, que existem dentro de cada um de nós. Então, trazendo agora já mais para a parte de aplicação, dentro de nós temos impulsos para o bem, Yetzer Tov, e impulsos para o mal, o Yetzer Hará. Então, metaforicamente falando, o Yaakov e o Isaf, ele representa essas 2 almas, que contêm impulsos benéficos e maléficos. E esses sentimentos, essa dupla identidade, metaforicamente falando, ela está dentro de nós. E é aqui que nós precisamos tomar cuidados. Nós possuímos, por um lado, o Yaakov interno, ou seja, a nossa alma divina, com o seu impulso divino, e também temos o Esaú interno dentro de nós. Isto é, nossa alma vital animal com seus impulsos egoístas. Quando a nossa alma divina se firma, ela enfraquece as tendências materialistas da alma vital. Então aqui nós temos uma coisa importante para nós falarmos. Quando nós alimentamos a nossa alma, e nós aprendemos isso no último shiur, que a Torá, ela é o sustento da alma. A Torá contém todos os nutrientes, todas as vitaminas, para fazer com que nós entendamos qual é a vontade de Hashem e o que Hashem quer de nós. Claro, para nós que não somos judeus, mas seguimos o judaísmo na configuração Ben Enor, nós bem sabemos que para nós foram destinadas as 7 leis de Noah e as suas ramificações. Mas, pegando toda essa história, nós não podemos negar aqui que, metaforicamente, nós conseguimos tirar uma lição para nossas vidas. Dentro de nós temos um Yaakov, nós temos um Jacó que ama as coisas de Deus. Jacó representa o Yetzer Tov, representa a nossa alma divina, que quer as coisas do eterno, que quer estudar Torá, que quer estudar a Bíblia, que quer fazer tefilote, que quer fazer as preces diariamente. Então todos nós temos um Yaakov dentro de nós, temos o Yetzer Tov. Porém, em contrapartida, nós temos o Yetzer Hará, que representa a maldade, que representa o Isaf, metaforicamente falando. E quando nós alimentamos, queridos, o nosso Yaakov, o nosso Yetzer Tov, estudando Torá, aprendendo Torá, tendo atos de bondade, ajudando o próximo, cumprindo mitzvah, cumprindo as mitzvot, cumprindo as 7 leis de Noah, sem sombra de dúvida, nós estamos conectando mais e mais com Hashem. Então, uma das coisas que faz com que o Esaú
fique fraco dentro de nós, é o estudo da Torá, é a Tzedaká, são as tefilot, que são as preces. Todas essas coisas espirituais, de fato, faz com que você elimine o Esaú que está dentro de você. A alma divina sobrepuja a alma vital da mesma forma que a luz faz com a escuridão. A luz não precisa exercer ativamente seu poder para dispersar a obscuridade. Essa simplesmente desaparece na presença da luz. Da mesma maneira, quando deixamos a santidade e a bondade da nossa alma divina, nós perdemos essa conexão, nós perdemos esse sentimento de estarmos agradando a Hashem. Então, quando nós deixamos santidade, bondade, que é o que envolve estudo da Torá, observância dos mandamentos, o egoísmo da alma animal, ele prevalece dentro de nós. Sendo assim, qual é a lição que nós aprendemos aqui hoje? Dentro de nós temos um Esaú, que metaforicamente falando, representa o Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Se nós alimentarmos o Isaf, o Esaú dentro de nós vamos desobedecer a Hashem, nós vamos ficar longe da Torá, nós vamos perder a proteção divina. Porém, em contrapartida, nós temos um Jacó dentro de nós, metaforicamente falando, me entenda isso. E esse Jacó, ele representa o Yetzer Tov. E para nós alimentarmos o Yetzer Tov, nós precisamos praticar os mandamentos de Hashem, as 7 mitzvot na ocasião, para nós, Benei Noach. Precisamos praticar Tzedaká, precisamos ter atos de bondade, precisamos ter um tempo com o Eterno nas preces. Temos aí o Sidur, Benei Noach, para usarmos diariamente. E a pergunta que fica: quem está vencendo você? A identidade de Isaf, que representa o Yetzer Hará, ou a identidade de Yaakov, de Jacó, que representa o Yetzer Tov? Que tal nós alimentarmos o nosso Yetzer Tov, a nossa inclinação para a bondade, com muita conexão com Hashem, com muito estudo da Torá, com muitas tefilot, com muita tzedaká, divulgando o monoteísmo com fundamentação judaica e orientação rabínica para as nações. Eu quero fazer aqui um paralelo que, de fato, nós estamos às portas da manifestação de Mashiach. Este é o sentimento que nós temos por tudo o que está acontecendo. Há muitos comentários de vários rabinos, de vários estudiosos da Torá, que Mashiach está às portas. E dessa vez, nós vamos esperar o Mashiach. Ainda que ele demore, nós o esperaremos. Mas, pelo que está acontecendo, as profecias cumprindo na nossa frente, de fato, Mashiach já está nas portas. Então, logo, nós veremos uma transformação global na face da terra. Então, que nós possamos começar já a demonstrarmos essas mudanças. Como? Alimentando o nosso Yetzer Tov, a nossa inclinação para o bem. Leia a Torá, estude Torá, faça orações, faça preces, faça tzedaká, atos de bondade para o próximo, sem sombra de dúvida. Fazendo isso, você vai estar trazendo Hashem para morar nessa terra. Baruch Hashem, uma ótima semana.